Sabe por que eu deixei a mensagem de Ilhambrana? Porque, na verdade, esta mensagem de Ilhambrana, ela não é verdadeira. Ela não é autêntica. Ela não é real. Ela é uma utopia. Ela é uma fantasia. E nós não viemos aqui nesse mundo para viver de fantasia. Ela diz que é uma mensagem de restauração, mas eu pergunto, o que foi que essa mensagem restaurou? Nada. Não restaurou nada. Diz que o alvo da mensagem era restaurar a fé e restaurar a palavra, restaurar a árvore noiva. Mas isso aí é coisa de Ilhambrana. Por exemplo, eu acreditaria que fosse uma mensagem de restauração se tivesse restaurado as famílias, entendeu? Se tivesse restaurado as famílias. Aí sim. Porque a família é o pivô da sociedade. Sem família não dá para caminhar. Não dá para caminhar. E eu não consigo acreditar que Deus desmonta a minha e a tua família para reerguer a dele. Isso não. Sinceramente, hoje eu vejo claramente isso. Eu vejo claramente isso. Esta mensagem desmontando, certo? Acabando com as famílias para montar, para reerguer, para edificar a dita família de Deus. Quando a gente está lá dentro, envolvido nesta situação, você defende isso, entendeu? Você defende isso. Mas chega um ponto que você não aguenta mais. Eu não acredito que nós viemos nesse mundo para ser pisoteado por uma mensagem, né? E por líderes religiosos que são os cabeças, né? Que estão tocando essa mensagem adiante. Então eu não acredito que nós viemos aqui para ser pisoteado por líderes religiosos. Essa mensagem é uma mescla. Você sabia disso? Essa mensagem é uma mescla. E eu estou aqui dizendo isso para você, né? Para você que está até aqui, ó, que não aguenta mais a situação, não tenha medo de saltar fora. Não tenha medo, nem um pouquinho. Nem um pouquinho, não tenha receio. Não tenha receio de sair fora. Porque essa mensagem não te levará a lugar nenhum. Essa mensagem, através dos seus líderes, te escravizam cada vez mais. Escravizam você, escravizam teus filhos, escravizam teus pais, entendeu? Porque é uma mescla, veja bem, é uma mescla. Como é que começou essa mensagem? Foi olhando essas coisas, né, que eu dou a minha cara a tapa aqui hoje.
dizendo essas coisas sem medo nenhum, sem medo nenhum, entendeu? Vejam bem, vejam a vida de William Branham. O que você deve fazer? Você deve investigar, você fazer a tua investigação. Não ficar só no que os outros dizem, não ficar só no que nós falamos e não ficar também só naquilo que os pastores falam. Você deve fazer tua investigação. Quem foi o pastor de William Branham? Como que William Branham ingressou no Evangelho? Como foi o princípio da vida de William Branham? Entendeu? Cheio de problemas, cheio de contradições, cheio de coisas ruins na vida de William Branham. Entendeu? E o pastor do William Branham, quem era? Era o Roy Davis, alto membro da Ku Klux Klan, entendeu? E William Branham tinha envolvimento, sim, com essa máfia do KKK, né? Tinha grande envolvimento com isso. E William Branham, no início, ele pregava a Trindade Divina. O que é a Trindade Divina? É o que o catolicismo prega, né? William Branham pregava que Deus era 3 pessoas. E William Branham era um pentecostal. Temos registro de que a sua esposa era pregadora. Sim, a Hope era pregadora. Então, toda a igreja pentecostal, as mulheres são pregadoras. Então, é uma mescla. Depois, William Branham, ele plageia, né? Plageia os selos do doutor Clarence Lark. Então, por isso que eu digo que a mensagem é uma mescla, não é revelação. Não. Não é revelação, é uma mescla. Sabe? É um emaranhado de novidades que William Branham foi crescendo, foi vivendo e foi achando melhor colocar aquilo e foi indo. Aí ele pega e plageia os selos. Você entendeu? É exatamente uma mensagem híbrida. A mensagem de William Branham é uma hibridização. E você vai chegar aonde com uma mensagem híbrida? Você vai chegar aonde? Em primeiro lugar, veja. Ele disse que é o profeta Elias. Mas se você olhar em Malaquias 4, você sabe disso. Vai ler a tua Bíblia, leia a tua Bíblia. Sabe, sobe na montanha um pouquinho, saia da ilha, você vai enxergar a ilha toda, mas você tem que sair da ilha. Então ali a promessa de Malaquias é para o povo de Israel. Todo Malaquias é endereçado para Israel. Está certo, está muito bem claro lá que o Senhor ordenou para todo o Israel. Então, esse Malaquias 4 é aquele mesmo Malaquias que Jesus disse. Aliás, é aquele mesmo Elias que Jesus disse. Se quiserdes dar crédito, esse é o Elias que havia de vir. Então os discípulos entenderam que lhes falava de João Batista. Malaquias 4 é João Batista, não tem nada a ver com William Branham. E Malaquias 4
não tem nada a ver com Apocalipse 10 e 7. E Apocalipse 10 e 7 não tem nenhum revelador ali. Não tem nenhuma proposta. Veja só. Não tem nenhuma proposta, nenhuma promessa de revelar segredos em Apocalipse 10 e 7. Não tem. Leia lá. Apenas leia e fique com o que está escrito. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, então o que? Se cumprirá o que Deus falou, se cumprirá o segredo que Deus falou aos seus servos, os profetas. Então, o toque do sétimo anjo, da sétima trombeta ali, da trombeta do sétimo anjo, é só para cumprir o segredo que Deus revelou aos seus servos, os profetas. Você entendeu? Não tem nenhuma promessa de que Deus vai revelar alguma coisa depois do toque dessa trombeta. E, aliás, e reforçando mais, o sétimo anjo é celestial. Você entendeu? É celestial. João viu isso no céu. Então, não tem nenhum anjo celestial filho de Elabrana. Entendeu? É as coisas que aconteceram no céu. Então, William Branham deslocou a palavra. E agora o que acontece? Veja bem, o que acontece com a mensagem de William Branham e com o povo da mensagem é que o povo da mensagem são de dura serviço, certo? É um povo de dura serviço, incircuncisos de coração e ouvido. Agora, por ele ser assim, é que Deus deixa eles exatamente na mentira que eles desejam estar. Não está escrito lá? Que aquele que não amou a verdade de Deus para se salvar, o que Deus fez? Então Deus os entregou. Deus os entregou à mentira, porque eles amaram mais a mentira do que a verdade. Então Deus entregou o coração deles, porque o povo tem um coração obstinado. Eles dão com a cara no muro e eles não são capazes. Esse povo da mensagem não são capazes, não são humildes, são orgulhosos, não são capazes, como diz o ditado, de descer do salto e examinar. Vão examinar, vejam por que é que William Branham foi tirado prematuramente da terra. Vejam isso. Vejam por que William Branham foi tirado abruptamente da terra. Porque estava causando muito dano ao corpo de Cristo. Entendeu? Causando muito dano ao corpo de Cristo, querendo ser Elias. Enquanto ele estava fazendo o trabalho de um evangelista e orando pelos enfermos, estava tudo bem. Entendeu? Estava tudo bem. Mas quando William Branham
Não contente, veja só, não contente com o que Deus deu, ele queria ser mais daquilo que Deus deu. Veja bem, querer ser um profeta. Então é uma mescla, essa mensagem é uma mescla. E os pastores hoje fazem de tudo. E eles falam e falam coisas e vão inventando coisas e criando palavras e criando discurso que não tem nada a ver com o evangelho. Nada a ver com o evangelho. Entendeu? Nada a ver com o evangelho. Agora, se esta mensagem tivesse ajudado as famílias, tivesse unido as famílias, tivesse resolvido o problema das famílias, mas não. Esta mensagem é por isso que eu não creio e você não deve crer também. Você não deve crer e não deve temer. E não deve temer pastor nenhum. Não deve temer profeta nenhum, porque profeta já é um defunto há mais de 50 anos. Entendeu? E Deus tirou ele porque ele estava causando muito dano ao corpo de Cristo. A profecia se cumpriu sobre a morte de William Branham. Isso tem documentos, tem os documentos, tem os jornais, entendeu? Agora, o que essa mensagem fala, o que William Branham fala, ele não pode provar. As profecias são furadas, as profecias não se cumpriram, o que os pastores prometem não se cumpre. Então, você está fazendo o que aí ainda? O que você ainda está fazendo aí? Eu pergunto. Você vai chegar num ponto, vai chegar num determinado ponto que se você não perder a sua memória, porque você vai ficar louco. Você vai ficar louco com a pressão psicológica que os pastores fazem contra você. Você sabe muito bem de que todo o movimento da mensagem no Brasil veio de Goiânia. Veio lá de Goiânia. Então, todo pastor, todo movimento no Brasil é filho, é ramificação do Joaquim Gonçalves. Você viu o que aconteceu com Joaquim Gonçalves? Foi tirado abruptamente também. Olha, qual a igreja da mensagem hoje que não esteja envolvida em escândalo? Qual a igreja da mensagem hoje que não está envolvida em escândalo? Agora não pense que o pastor que está envolvido em escândalo é inocente. Não é inocente. Agora, por que não é inocente? Porque essa mensagem não é verdadeira. Essa mensagem não é verdadeira. Deus não pôde fazer nada por William Branham porque William Branham não foi verdadeiro. Deus não pode fazer nada por esses pastores porque esses pastores não são verdadeiros. Deus não pôde fazer nada por o Joaquim, pai do branhamismo no Brasil, porque Joaquim Gonçalves não era verdadeiro. E o espírito do Joaquim está sobre todos os pastores. Nenhum pastor venha me dizer que não saiu do Joaquim Gonçalves. Todo pastor
Todo o movimento branamista no Brasil veio de Joaquim Gonçalves. Então não adianta. Não adianta. As profecias de William Branham não se cumpriram. Você sabe disso. Se você não sabe, é a hora de saber. Já está passando da hora de saber. Não tenha medo do teu pastor. Não tenha medo do teu pastor. Certo? Chame ele para uma conversa. Vai, consulte a Bíblia, consulte a própria mensagem. Vai pesquisar e chame ele para uma conversa franca. Chame ele para uma conversa franca e diga por que essa profecia não aconteceu. Por que 1977 o mundo não acabou e não entramos no milênio? Por que a profecia de uma reunião na África com 300 mil pessoas não aconteceram? Você acha que Deus respalda esta mensagem? Que Deus respalda esses pastores? Veja o que esses pastores falam. Veja como esses pastores se comportam. Eles usam a mensagem para manipular o povo. Usam a mensagem para saquear o povo. Usam a mensagem para enganar. Usam a mensagem para extorquir. Usam a mensagem para colocar medo. Usam a mensagem para fazer pressão psicológica. Usam a mensagem para fazer você confessar pecado lá no escritório, para depois você estar na mão deles. Você, por acaso, veio neste mundo para ser escravo de pastor? Quem é que te condena? O que é que te condena? Você sabe por que você ainda está escravo? Porque você deixou de consultar a Bíblia. Porque você deixou de consultar a verdade. Porque você está privado do conhecimento. Não disse o próprio Jesus que o conhecimento liberta? Sim, o conhecimento liberta. Mas não é o caso de você apenas ler e se informar e ficar quieto. Cada um que se informa e que tem acesso ao conhecimento, isso é lógico que ele vai falar. Quem tem o conhecimento vai se opor contra as dúvidas, vai se opor contra as enganações, claro, porque você tem o conhecimento. O que Jesus prometeu foi o seguinte, quando vier o Espírito de verdade. Você entendeu? O Espírito de verdade. O que o Espírito de verdade faz? Faz você colocar o rabo no meio das pernas e ficar quietinho? Não. Faz você ser obediente a um lobo? Não. O Espírito de verdade faz você levantar a tua cabeça, certo? Levantar a tua cabeça e questionar. Questionar. Entendeu? Questione teu pastor. Questione. Não dê sossego. Não dê sossego para o teu pastor. Faça isso. Pastor, por que isso? Por que aquilo? Por que aquele outro? Por que o pastor? Questione dessa maneira. Por que o pastor não vai? Porque o pastor diz que ele é homem de Deus e ele enfrenta o diabo. Preste bem atenção. O pastor diz que enfrenta o diabo, que tem as armas para enfrentar o diabo. Então diga para o teu pastor, pastor, se tu tem tanta coragem e ousadia para enfrentar o diabo, por que você não enfrenta o fulano de tal que te desafia todo dia na internet? Faça isso. Questione. Pastor,
estão deitando e rolando, falando de você, falando coisas que você fez, e você não dá a mínima. Por que você não questiona? Entendeu? Pergunte para o teu pastor por que ele não me questiona eu aqui. Por que ele não vem hoje sentar na mesa redonda e conversar comigo, entendeu? E conversar comigo, e conversar com outras pessoas, e responder as nossas perguntas, e responder as nossas questões. Pergunte para o teu pastor o que é que ele teme, qual é o medo que ele tem, se ele tem a verdade absoluta de Ilhambrana, se ele é um candidato ao arrebatamento, qual é o medo que ele tem? Porque ele põe o rabo no meio das pernas e fica quietinho, entendeu? E fala e oprime vocês lá dentro de quatro paredes e não tem coragem de vir aqui fora. Não tem coragem de vir aqui fora e dizer assim: vocês estão falando mal do nosso profeta. Eu já cansei de lançar desafio, E o teu pastor não tem coragem. E o teu pastor não tem coragem, não tem argumento. Entendeu? Não tem argumento para vir aqui e desmascarar nós aqui. Agora, por quê? Porque nós conseguimos ver o outro lado da moeda. Nós conseguimos ter o Espírito de verdade. Esse é o Espírito que consola. O Consolador é o Espírito de verdade. O Espírito Santo é o Espírito de verdade, que não deixa mais você ser escravo, que não deixa mais você ser iludido, que não deixa mais, o Espírito de verdade não deixa ninguém pisar na tua família, o Espírito de verdade não deixa nenhum pastor extorquir o teu dinheiro ganhado com suor, entendeu? Esse Espírito de verdade faz isso. Jesus era o Espírito de verdade ou não? Jesus era ou não era, segundo a Bíblia, o Espírito de verdade, que ele disse, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. E quando o Espírito do Senhor Jeová, segundo a Bíblia, estava sobre Jesus, Jesus olhou para os fariseus e disse, ai de vós, fariseus hipócritas. Ai de vós, fariseus hipócritas, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, fariseus hipócritas, que põem as cargas nos ombros das pessoas e nem com um dedo vocês tocam para ajudar a carregar. Por acaso não é isso que estamos falando hoje? Por acaso não é isso que eu estou dizendo hoje, que o teu pastor é um ladrão, o teu pastor é um hipócrita, ponhando carga sobre você, ponhando medo sobre você? Entendeu? Eu estou dizendo isso. Agora, se eu estou dizendo isso, como muitos estão dizendo isso, nós estamos sendo animados por um espírito. Entendeu? Por um espírito. E qual é esse espírito que nos anima e que nos encoraja a dizer isso? Por acaso é um espírito de covardia? Não. É um espírito de conhecimento. Aquilo que Jesus disse, quando vier o Espírito de verdade, ele vos encaminhará em toda a verdade. E ele fará vocês lembrar de tudo o que eu vos tenho falado, não de tudo que Ilhambrana tem falado. Porque o que Ilhambrana falou é mentira. É mentira. Essa mentira prende. Essa mentira te deixa você com medo das circunstâncias. Mas o Espírito de verdade clareia. O Espírito de verdade
É o conhecimento. É o conhecimento de que você não precisa mais andar de arrasto. Você não precisa mais andar de arrasto, escravizado por um homem que rouba o teu dinheiro, que oprime a tua família, um pastor que oprime a tua família, que oprime os teus filhos. Eu sei do que eu estou falando. Muitas vezes eu vi os moços, os jovens, os rapazes, traspassado de sono, sabe? Exausto de passar noites e noites acordado, trabalhando na igreja. Estava com olheira aqui, dor de cabeça, sabe? Esgotamento físico e mental. Esgotamento físico e mental. Os rapazes andavam desmaiando, eu sei de meninos que andavam desmaiando pela rua. Entendeu? Desmaiando do quê? De sono, esgotamento físico e mental. Eu lembro uma vez que um irmão disse assim: eu não sei o que está acontecendo com o meu filho, pastor. Ele reclama muito, muito de dor de cabeça, desatinado de dor de cabeça. Eu vou ter que levar esse menino para um especialista de cabeça, para fazer uma consulta profunda. E aí o pastor, que não é nada bobo, disse: irmão, deixa ele ficar em casa uma semana, de repouso, descanso, eu dou um descanso para ele. O piá foi para casa, descansou, dormiu à vontade, recuperou o sono, dormiu, se alimentou bem, sarou. Você entendeu? Eu vi os rapazes desmaiando de cansaço e esgotamento físico. Não é como nós que somos maduros, entendeu? Não é como nós que somos maduros. Eu, para mim, atravessar uma noite, 2 noites, tocar direto, acordado, não tem problema, eu aguento. Você aguenta quando você é maduro. Mas um piá não aguenta, um jovem não aguenta. Mas é claro que não aguenta. Então, esse pastor fez isso e provavelmente ainda faz. E vocês têm ele como um Deus. O culpado de tua família estar desgraçada e destruída é você mesmo. Entendeu? É você mesmo que votou nesse político. Entendeu? Que votou, dá o teu voto para esse político corrupto. Você dá o teu voto para esse político corrupto. E o culpado é você mesmo. É a mesma coisa que você vota num político lá e depois tu tá falando mal dele, mas você deu o teu voto, então cala a tua boca. Viu? Manda esse pastor ir carpir terreno. Manda esse camarada ir procurar terreno, arrumar uma profissão para do suor do rosto ganhar o pão. Não do suor do roubo. Entendeu?